Transportar os leitores para os conflitos de um Brasil escravocrata com o objetivo de refletir sobre um tema que, mesmo depois de séculos, permanece atual: a luta pela liberdade. Assim é o livro Mãe Liberté, Escravo dos Seus Desejos ou Senhor das Suas Vontades, romance da escritora baiana naturalizada holandesa Simone Marian. A obra vai ser lançada na próxima quinta-feira em Santo Amaro da Purificação, aqui no Recôncavo Baiano. A escritora Simone Marian é nossa convidada e é com ela que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Simone. Tudo bom? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes. E Mãe Liberté é uma prosa poética que levanta um discurso filosófico sobre as ilusões da liberdade, o poder dos desejos e os limites da ganância humana. Ambientado no Brasil escravocrata, que ainda, depois de muitos séculos, ainda luta pela liberdade. Ou seja, e aí eu me pergunto... Você faz um recorte no tempo, mas um tema super atual, não é? A luta pela liberdade. Como é que você abordou esse período na trama? E de que maneira que você espera que os leitores reflitam sobre essa questão tão relevante, Simone? Bem, fica a pergunta para os ouvintes, para vocês aqui também. Será que a escravidão ainda existe? Será que a liberdade é livre? Será que nós somos livres para viver a satisfação dos nossos desejos? Eu sinto muito decepcionar todos vocês. A escravidão existe sim. E os escravos pensam que são livres. Nós somos escravos de uma sociedade corrupta de alma, de vícios destruidores, de amores doentios, de mentiras graciosas. E chamamos tudo isso de liberdade. A liberdade não é livre. E não somos livres para satisfazer todos os nossos desejos, nem tampouco as nossas vontades. É necessário também aprisionar o nosso desejo vilão. E é essa proposta que Mãe Liberté traz para todos nós, estreando o estilo literário ficção puzzle, que em inglês significa quebra-cabeça. Você define como ficção puzzle, não é isso? Isso. Puzzle que se refere a quebra-cabeça e que não deixa de ser um elemento intrigante à narrativa, porque é como se fosse, de fato, um quebra-cabeças. O leitor ele vai acompanhando a trama por caminhos sinuosos e nem todas as perguntas são respondidas. É por aí? É exatamente isso aí. Por quê? A ficção puzzle nasceu para resgatar o prazer pela leitura entre o público adulto e, notadamente, o público jovem. Por quê? Porque o leitor participa da trama como detetive literário, tentando responder a pergunta que o personagem não conseguiu responder. Ou seja, a resposta que ficou enigmática no texto. Aí vocês me perguntam, Simone Maria, como é que isso funciona? Claro, o leitor participa concorrendo a prêmios. Sim, tem nada, né? A literatura é um novo modelo, uma nova proposta para a literatura convencional. A resposta está no texto, bem escondidinha, bem embrulhada, talvez escondida por trás de uma parábola, no sentido figurado. E agora nós temos uma lista muito restrita de prêmios, não é? Que é o primeiro prêmio, um valor de R$1.000, que o patrocinador Sérgio Azevedo, muito obrigada, patrocinou os 2 primeiros lugares e o segundo de R$500. Mas os leitores estarão concorrendo a esse prêmio de que forma? Como é que se dá essa... Adquirindo o livro, lendo o livro com atenção e incorporar o detetive literário e tentar responder a pergunta do livro Mãe Liberté, que é: qual é a cor do amor? Porque livro Mãe Liberté fala de escravidão, de liberdade, de preconceitos, de desejos. Porque o preconceito na nossa sociedade ele é vivo, mas vive sob uma forma muito bem velada. Então, Mãe Liberté vem para descascar o preconceito da nossa sociedade.
Maravilha. Mas com essa proposta, então, a gente imagina que você está buscando uma relação de interação com o leitor de um livro, mas é um livro em papel, né? Normalmente se busca isso com livros digitais. Como é que isso funciona na prática? Como é que você está... Das duas maneiras. Das duas maneiras. Os leitores participarão adquirindo o livro em papel ou digital. Resgatar o prazer pela leitura, né? Ou esse prazer de ler, de se entrosar com a literatura de uma maneira mais generalizada. E Mãe Liberté traz essa proposta juntamente com a literatura. Posso? E fiquei curioso com o título. A personagem central, por acaso, é uma mãe também? Explica pra gente. É sim. Aí você já quer saber demais. Você vai ter que ler o livro. Não, eu vou te contar um pedacinho. Dá um spoilerzinho para animar os ouvintes. É uma mãe angolana, uma africana, né, que lutava pelos direitos do povo dela, e que foi brutalmente assassinada por um senhor de engenho, muito preconceituoso, muito perverso, que tinha a intenção e conseguiu escravizar, não é, a vida dessa jovem angolana, e ela não aceitando, não se deixou, não é, intimidar pela maldade alheia, ela lutou e fundou esse movimento Mãe Liberté, ou seja, liberté do francês, que significa liberdade. Você se baseia em alguma história real? Parte da história, sim, porque toda a trama acontece na cidade de Santo Amaro da Purificação. Não é? Aliás, você escolheu Santo Amaro para o lançamento O segundo lançamento. O segundo lançamento do livro. O primeiro, né? Foi o lançamento relâmpago no Museu de Arte da Bahia, que aconteceu dia 1º de fevereiro. Agora também, né? E quinta-feira agora lá em Santo Amaro da Purificação. Qual é a importância desse local na sua trajetória e como é que ele influencia a ambientação, a narrativa de Mãe Liberté? Santo Amaro é minha terra. Eu nasci em Salvador, mas me mudei para Santo Amaro com 1 aninho, bebezinha. Então, a todo momento, eu lembro quando eu estava estudando depois do maternal, que eu tinha colegas que falavam dos meus cabelos, da minha cor, que eu era negra, que eu era feia. Então eu cresci vivendo a realidade do preconceito. E Santo Amaro é onde eu cresci, onde minhas raízes, não é, se estabeleceram. E foi por isso que eu escolhi Santo Amaro para retratar e montar a trama Mãe Liberté. É uma terra linda, uma terra maravilhosa, onde os preconceitos, não é, vivem nas entranhas, digamos assim, do ser humano. Imagino. Eu estou vendo aqui essa obra que você está relançando, já teve um primeiro lançamento, agora em Santo Amaro, ela propõe uma prosa poética, não é isso? Que pondera sobre questões inerentes à vida humana e que conduz o público para uma jornada de autoconhecimento. Exato. Por que autoconhecimento? A estrutura da ficção puzzle começa com perguntas. Antes de todos os capítulos, antecede algumas perguntas. Como, por exemplo, será que não está na hora de esquecer o que você quer para entender o que você merece? E o leitor, ele busca a resposta no texto, na trama dos personagens, na dor ou na felicidade ou no sorriso, na situação que os personagens vivem. E falando de escravidão, antes que eu me esqueça, Mãe Liberté traça um paralelo entre a escravidão de outrora com a escravidão moderna. E nós precisamos estar atentos, porque a escravidão existe sim, e da forma mais cruel, mais perversa. É uma palavrinha que rima com independência. Possui 11 letras. Será que alguém consegue adivinhar? Ouvintes, pensem mais um pouquinho. 11 letras. 11 letras. Rima com independência. É a forma mais cruel, mais perversa. Mais covarde também. Escravidão. Dependência.
Tá todo, A dependência física e moral a dependência. são os maiores modelos de riqueza na atualidade. Fazer o ser humano acreditar que ele é incapaz e acreditar, né, na própria inutilidade é enriquecer. E é assim que os nossos jovens estão sendo destruídos por vícios, por mentiras. Mulheres, nós temos uma mulher aqui. Qual é seu nome, querida? Laís. Laís, lindíssima. Hoje muitas mulheres temem sair sem pôr uma maquiagem no rosto. Por quê? Por que se deixar ser escravizado por algo que você vai jogar fora, vai tirar com água e sabão? Então a escravidão existe de uma maneira bem sutil, muito velada. Você está se referindo a uma escravidão num nível mais filosófico também. Exatamente. Do tema, né? A escravidão é um tema muito abrangente. O que você espera que o leitor aprenda ao ter contato com essa sua obra? Se libertar de tudo que está destruindo ele, ela, eles ou elas. Para ser livre aqui é necessário primeiro adquirir o autoconhecimento, ser senhor das suas vontades e não ser escravo dos seus desejos. Porque nós não estamos aqui para satisfazer apenas as nossas vontades, mas às vezes também em aprisionar o nosso desejo vilão. Maravilha, tá aí, ó. Mãe Liberté, que retrata ganâncias, maldades humanas também, na verdade, faz parte aí da trama aí, que tem um quê filosófico aí inerente a essa narrativa. A Simone Marian, autora, vai estar lançando na quinta-feira, Mãe Liberté, Escravo dos Seus Desejos ou Senhor das Suas Vontades. Você é naturalizada holandesa, Simone? Eu costumo dizer que o mundo é minha casa e a humanidade é minha grande família. Eu sou baiana e a Holanda é minha segunda pátria. E eu amo esta coisa de você fazer parte do mundo. Eu sou um cidadão do mundo, todos nós, não é? E eu gostaria de colocar mais um ponto que é importante para todos nós. Dia 29 de fevereiro, nós teremos, na realidade, um lançamento subdividido. Acontecerá em 3 horários. Os 2 primeiros é dedicado às escolas. Então, os jovens farão parte. Isso lá em Santo Amaro. E lá em Santo Amaro. E às 18h30 é aberto ao público, né, aos adultos. Onde que vai ser exatamente lá em Santo Amaro? No arquivo da Prefeitura, na Praça da Purificação. E eu conto também, não é, com patrocinadores que estão me ouvindo, que queiram ajudar, apoiar a causa da ficção, literatura, ficção puzzle, para fazer com que os livros cheguem até as escolas públicas, para fazer com que os jovens participem dessa trama, motivar a leitura de uma maneira muito divertida, que é para passar essa mensagem para o nosso público jovem. Ler pode ser muito divertido e estender a lista, não é, de prêmios. Quem sabe o governo da Bahia, não é? É verdade. O governo do estado da Bahia. Um estímulo a mais aí para provocar essa leitura, não é? Um prêmiozinho aí, como é o caso para quem estiver tendo acesso ao livro Mãe Liberté, Escravo dos Seus Desejos ou Senhor das Suas Vontades, previsto para ser lançado agora quinta-feira no Arquivo Público, é isso? Isso. Lá de Santo Amaro da Purificação. Na praça. Simone Marian, muito obrigado, parabéns pela obra, que venham novas reflexões e conte com a gente, viu? Obrigada a vocês, ouvintes, tenham um dia maravilhoso e continue sorrindo, porque a vida é bela, e nós também. Valeu, Marian. Simone Marian, muito obrigado mais uma vez. Agora, 11 minutos para as 8 na Tarde FM.